Olá, bem-vindo. Nesta aula veremos um exercício baseado neste exemplo. Pause o vídeo e leia o problema. Note que estamos utilizando os dados que constam neste arquivo que está no formato lido pelo software Stata. Optamos por ele pois os dados estão mais organizados em relação aos disponibilizados no arquivo para o Excel. Utilizaremos apenas os dados para o ano de 1987 e empresas não sindicalizadas, que são as linhas desta coluna que estão iguais a zero. O L inicial nestas colunas indicam que os valores já estão na forma logarítmica. Note que não há dados para muitas linhas desta variável, que mede a taxa de rejeição de produtos, nossa variável dependente. Aqui executamos a regressão por mínimos quadrados ordinários. Nossa variável de interesse são as horas anuais de treinamento por trabalhador, sendo nossa variável dependente a taxa de rejeição de produtos na forma logarítmica. Assim, a interpretação da estimativa pontual deve ser de acordo com o modelo log-nível. Estimamos que uma hora a mais de treinamento por trabalhador faz com que a taxa de rejeição caia em aproximadamente 2,9%. Mas queremos saber se os dados nos permitem concluir que o efeito do treinamento sobre a taxa de rejeição é estatisticamente menor do que zero. Ou seja, queremos verificar se o efeito negativo estimado do treinamento se deve ou não apenas a erros de amostragem. Queremos realizar este teste de hipóteses. Esta hipótese alternativa com um símbolo menor que estabelece um teste unicaudal da cauda inferior. Para realizar este teste, precisamos calcular este valor P, dado pela área em azul, e compará-lo com o nível de significância escolhido para o estudo, que é escolhido pelo próprio autor da pesquisa. Para calcular este valor P, precisamos calcular a estatística T e os graus de liberdade. Lembrando que a distribuição T é uma família de distribuições de probabilidades similares, com uma distribuição T específica sendo determinada pelos graus de liberdade. Para calcular a estatística T para nosso teste, utilizamos esta fórmula. Temos a estimativa pontual do parâmetro relacionado à nossa variável de interesse, menos o valor estabelecido na hipótese nula, dividido pelo erro padrão. Com isso, obtemos o valor da estatística T. Para obter os graus de liberdade, utilizamos este atributo da variável resultado que criamos ao rodar a regressão. O valor é calculado subtraindo-se do tamanho da amostra o número de parâmetros estimados, o que inclui tanto os parâmetros de inclinação que são relacionados às variáveis, quanto o parâmetro de intercepto B0. Agora, para calcular esta área em azul, que é o nosso valor P, utilizamos esta função, passando como argumento a estatística T e também o valor dos graus de liberdade. Assim,
calculamos um valor P de 10,55%. Por conveniência, reproduzimos aqui o teste de hipótese que estamos realizando. Podemos ver que um valor P de 10,55% não nos permite rejeitar a hipótese nula nos níveis de significância padrão de 1% ou 5%. Ou seja, não podemos concluir que a variável que usamos para medir o treinamento dos trabalhadores é estatisticamente menor do que zero, considerando-se os níveis de significância padrão de 1% ou 5%. No entanto, poderíamos observar que a variável é quase significante para este teste unicaudal ao nível de significância de 10%. Neste caso, levando-se em conta que temos um tamanho de amostra pequeno de 29 observações, não seria um absurdo considerar o valor P obtido suficientemente pequeno para rejeitarmos H0 e concluirmos que o efeito estimado do treinamento não se deve apenas a erro de amostragem. Mas, se optássemos por esta conclusão, poderia haver discordâncias se as evidências encontradas são suficientemente fortes contra a hipótese nula. Com isso, finalizamos a aula. Então era isso, até a próxima.